Oi, pessoal! A gente vai continuar então o nosso estudo dos conteúdos de ciências da semana. Essa semana a gente vai falar sobre elementos químicos e ligações entre os átomos. Só um comecinho sobre as ligações entre os átomos, tudo bem? Então, primeiro a gente vai falar sobre elementos químicos. Elemento químico, ele pode ser definido como o conjunto formado por átomos que possuem o mesmo número atômico e isso confere a esses átomos as mesmas propriedades químicas. Então, a menor parte ou partícula que conserva as propriedades de um elemento químico é o átomo. E só aquele determinado átomo com um determinado número atômico. Então, por exemplo, o hidrogênio, o número atômico dele é 1. Todo átomo que tenha um número atômico igual a 1 é um átomo de hidrogênio e vai possuir as mesmas propriedades químicas. Se esse átomo tiver um número atômico diferente de 1, ele já não é um átomo de hidrogênio. Os elementos químicos, eles são representados por meio de uma sigla, que a gente chama de símbolo, tá? Esse símbolo, ele é feito com a letra inicial maiúscula e se tiver uma outra letra, ela sempre vai ser minúscula, tá? Aqui nesse exemplo, a gente tem o símbolo do sódio. Então, ó, a primeira letra, que é o N, é maiúsculo e a segunda letra, que é o A, é minúsculo. E o símbolo dele, então, é Na, tá? Lembrando que essa sigla do elemento químico, do nome do elemento químico, pode fazer referência a diversos aspectos. Pode ser o nome dele em latim, pode ser o nome dele numa outra língua, ou até uma homenagem ou uma referência ao descobridor desse elemento químico, ao local onde ele foi descoberto ou a um cientista, certo? Para a gente identificar um elemento químico fora da tabela periódica, a gente costuma colocar o símbolo do elemento aqui no centro. Na parte inferior esquerda, a gente coloca o número atômico, que é a quantidade de prótons que esse elemento químico tem. E na parte superior esquerda, a gente vai colocar o número de massa. Já que a gente falou um pouquinho então dos elementos químicos, nós vamos começar a entender como que esses átomos se unem, né? Esses átomos de elementos químicos diferentes se combinam para formar então as moléculas e as substâncias. Hoje a gente só vai entender uma introduçãozinha das ligações entre os átomos, certo? Então, essas combinações entre átomos que sejam iguais, né, do mesmo elemento químico, ou que sejam diferentes, de elementos químicos diferentes, são o que a gente chama de ligações atômicas ou ligações entre os átomos, certo? Poucos átomos não se unem, não se combinam, que são os gases nobres. E um dos fatos deles não se combinarem com nenhum outro elemento químico se dá ao fato deles terem 8 elétrons na última camada, com exceção do hélio, que é um átomo que só tem a primeira camada eletrônica e por isso tem 2 elétrons. E aí se estabeleceu então uma regra que a gente chama de regra do octeto, que diz que a ligação entre os átomos torna esses átomos estáveis, semelhantes aos gases nobres, tá? Ou seja, com 8 elétrons na última camada eletrônica. E para que isso aconteça, esses átomos eles vão doar elétrons, ganhar elétrons ou apenas compartilhar esses elétrons da última camada. E vão ficar unidos, né, com os que eles estão se combinando, pelo fato de eles estarem doando, ganhando ou compartilhando elétrons, tá? Esse número de elétrons que o átomo deve perder, ganhar ou compartilhar para ficar com 8 elétrons na última camada e se tornar estável, recebe o nome de valência, tá? Ou poder de combinação.
No caso de formação de íons, tá? Que é o que a gente vai estudar na próxima aula, essa valência ela é denominada eletrovalência, tá? Então, na próxima aula, a gente vai falar dos tipos de ligações entre os átomos e entender melhor como isso acontece. Hoje, eu quero que vocês saibam que os átomos se combinam entre si, tá? Ganhando, perdendo ou compartilhando elétrons. E esse fato de ganhar, perder ou compartilhar elétron é o que a gente chama de valência, essa capacidade aí de ligação. E como que eu determino a valência de um átomo? Eu vou representar essa valência pela quantidade de átomo, de elétrons que ele vai ganhar ou perder ou apenas compartilhar, tá? E no geral a gente tem essa seguinte situação: átomos que têm um elétron, 2 elétrons ou 3 elétrons na última camada. Então, ó, esse átomo tem 2 camadas, aqui tem 2 elétrons, tá? Aí essa segunda camada, que é a última, tem apenas 1 elétron. Aqui é a mesma coisa, ó, esse átomo tem mais de uma camada, tem 3, mas se eu olhar aqui na última, ele tem 2 elétrons. E esse aqui, se eu olhar na última camada, ele tem 1, 2, 3. Todos esses átomos, eles tendem a perder esses elétrons, tá? Porque eles querem ter 8 na última camada. Então, é muito mais fácil eu perder 1 do que eu conseguir 7. Eu perder 2 do que eu conseguir 6, né? Então, são átomos que tendem a perder esses elétrons na última camada. Os átomos que têm 5, 6 ou 7 elétrons na última camada, eles tendem a ganhar elétrons. Então, se eu contar aqui, ó, na última camada, esse átomo tem 5, esse daqui tem 6 e aqui tem 7, tá? Eles tendem a ganhar. Então, eles vão combinar com átomos que tendem a perder, certo? Um átomo que precisa ganhar vai se combinar com um átomo que precisa perder. E esse elétron, essa quantidade de elétron que ele tem na última camada é o que a gente chama de valência. Então, a valência desse daqui é 1, aqui a valência dele é 2, aqui a valência é 3 e assim por diante, certo? Então, pessoal, isso é só uma introduçãozinha para a gente poder, na semana que vem, conhecer os tipos de ligações entre os átomos. Deixei alguns exercícios para vocês fazerem, tá? Onde vocês vão responder algumas questões teóricas, né? Só procurar aqui para mim responder. E uma questão onde vocês vão representar o elemento químico dessa maneira, tá? Eu coloquei o nome do elemento químico, então vocês vão olhar na tabela periódica da atividade da semana anterior, que eu passei para vocês, e colocar o símbolo do elemento químico e embaixo o número atômico e em cima o número de massa, ok? Espero que eu tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida é só me chamar nos grupos de WhatsApp. Beijos e até uma próxima aula.